Olá, queridos e queridas do canal O Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes e estou de volta para encerrar a nossa sequência de vídeos sobre as preposições, acerca das preposições. E hoje vamos trabalhar pelo menos 4 preposições, começando pela preposição sem. A preposição sem pode indicar o quê? Pode introduzir adjunto adnominal. Exemplo. Vamos aqui citar um exemplo. Homem sem pudor. Aqui nós temos um adjunto adnominal, que está modificando o nome. Adjunto adverbial. Viver sem dinheiro. Viver sem dinheiro. Lembrando que esse sem é escrito com S-E-M. Não confundir com o numeral 100. Indica também relação de privação, carência, ausência ou desacompanhamento, que pode ser vista como de modo. Está sem dinheiro. Pode ser visto como de modo. Palavras sem sentido. Sem o empréstimo, não construiremos a casa. Sem o empréstimo, não construiremos a casa. Não se vive sem oxigênio. Não se vive sem oxigênio. São R$30 de comida e 20 de bebida, sem a gorjeta. Ou seja, com a carência da gorjeta, sem a presença da gorjeta. Portanto, a preposição sem deve ser usada nestes vários sentidos. Pode introduzir adjunto adnominal, homem sem pudor, adjunto adverbial, viver sem dinheiro, e por aí vai. Pode indicar também carência, privação, que foi exatamente este último exemplo do qual falamos. Está sem dinheiro, palavras sem sentido, sem o empréstimo não construirei a casa, e por aí vai. Temos aí vários exemplos que indicam essa situação. Agora vamos para a preposição sob. Sob, S-O-B. A preposição sob introduz adjunto adverbial. Morar sob a ponte. Morar sob a ponte. Ou seja, morar embaixo da ponte. Sob, embaixo. Indica exatamente isso. Também indica várias relações de sentido. Exemplo, pode indicar lugar. Ficar sob o viaduto. Esconder-se sob a cama. Ou seja, esconder-se debaixo da cama. Pode indicar ainda modo. Sair sob desculpa não convincente. Você também pode usar. Isso indica o quê? Indica modo. Tempo. Não houve muito progresso no Brasil sob um novo governo. Não houve muito progresso no Brasil sob um novo governo. Ou seja, sob o comando de um novo governo. Então, esse sob quer dizer que está debaixo. Precisa debaixo da administração desse novo governo. Então, exatamente o sob pode indicar esta situação. Agora vamos ao sobre. Vamos agora à preposição sobre. A preposição sobre introduz também adjunto adverbial. Voar sobre a floresta. Voar sobre a floresta. Também está indicando o quê? Acima da floresta. Sobre, acima. Objeto indireto. Sobre quem cairá o erro. Objeto indireto. Aqui nós temos o objeto indireto. Sobre quem cairá o erro. Porque o erro, esse cair, está pedindo o uso da preposição sobre. Sobre quem cairá o erro. Aí nós temos a preposição sobre, que está indicando acima, em cima. Exatamente isso. Temos ainda adjunto adnominal. De jurisdição sobre alguém. Ou seja, está acima de alguém. Mas aqui o sobre está indicando que eu tenho ascendência sobre alguém. E também indica algumas relações de sentido. Vamos lá. Assunto. Sobre. Conversar sobre política. Falar sobre futebol. Aí indica assunto. Conversar sobre política, falar sobre religião, enfim. Você pode usar o sobre
também neste sentido, no sentido de direção, ir sobre o adversário, ou seja, ir em direção ao adversário, ir sobre o adversário. Indica também excesso, antes do verbo no infinitivo. Pode indicar excesso antes do verbo no infinitivo. Exemplo: sobre ser ignorante era pretensioso. Sobre ser ignorante era pretensioso. Então, esse sobre ser ignorante está indicando o quê? Indicando o sobre que vem antes do verbo ser. Sobre ser. O sobre vem antes do verbo ser. Sobre ser ignorante, aí temos essa utilização. Ainda pode indicar lugar. O avião caiu sobre um plantio de arroz. O avião caiu sobre um plantio de arroz ou uma plantação de arroz. Temos ainda outro exemplo para que fique mais claro. Flutuar sobre as ondas. Flutuar sobre as ondas. Então, é exatamente isso. O sobre, neste caso, está indicando lugar. Em que lugar eu estou flutuando? Sobre as ondas. Mas neste caso, só Deus, só Jesus flutuou sobre as ondas. Os demais, com certeza, não conseguirão. Então, temos aí as várias relações de sentido da preposição sobre. E, para finalizar, temos a preposição traz, que se escreve T-R-A, acento agudo S. Traz. Neste caso, o traz é uma preposição. No português contemporâneo, é bom lembrar isso, de acordo com os linguistas, de acordo com Luiz Antônio Sacconi, que é um linguista de alta estirpe, ele informa o seguinte, que a preposição traz não se usa senão nas locuções adverbiais. O traz, ou seja, a preposição traz, não se usa a não ser, senão, nas locuções adverbiais para trás e por trás. Para trás e por trás. Vamos aqui o exemplo. Ele ficou para trás. Ele ficou para trás. Está exatamente, é uma locução adverbial e que neste caso a preposição traz está sendo usada acompanhada da preposição para. Temos aí, ele ficou para trás. Temos aí, portanto, duas preposições. Ou então, chegar por trás. A pessoa chegou por trás. Nesse caso, também o traz, a preposição traz, pode ser perfeitamente utilizada, porque está acompanhada de outra preposição, a preposição por. E na locução prepositiva, também eu posso usar por trás de. O trás está sendo usado aqui nessa locução prepositiva, na expressão, no termo por trás de. Ficar por trás do muro. Ficar por trás do muro. Este exemplo indica também uma outra forma de uso da preposição traz. Repetindo, que se escreve com T-R-A, acento agudo no A, S, traz. Então, o traz, a preposição traz, pode ser usada nessas situações. Pode ser usada nas locuções adverbiais, para trás e por trás. Exemplo, ficar para trás, chegar por trás. E também pode ser usada na locução prepositiva por trás de. Exemplo, ficar por trás do muro. Esse do muro está implícita aí a preposição de mais o artigo o. O artigo o se refere à palavra muro, ao substantivo muro, que é masculino e está no singular, e a preposição, o por trás, se refere exatamente a isso, complementa a locução prepositiva. Portanto, queridos, estamos encerrando a nossa sequência de vídeos sobre a preposição. Eu espero que esse conteúdo, até um pouco extenso, tenha sido bastante útil a todos vocês.
na hora de escrever, na hora de falar. Vamos continuar produzindo novos vídeos para esclarecer as muitas dúvidas da língua portuguesa. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Não esqueça de fazer a sua inscrição em nosso canal. Também deixem os seus likes, os seus joinhas. Ativem o sininho para receber notificações e também sugiram novos conteúdos, porque vamos continuar aqui trabalhando para garantir novos conteúdos a todos aqueles que participam do nosso canal. Temos ainda os nossos quadros, o Português das Ruas, o Cordel a Serviço da Linguagem, são quadros que fazem parte do nosso canal. Estamos iniciando também um novo quadro, o podcast, que pode falar de leitura, pode falar de várias formas de utilização da língua portuguesa. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.